Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Além do Sorriso. Eu sou Aparecida Carvalho, dentista, especialista em ortopedia funcional dos maxilares e assimetrias cranianas, e hoje nós vamos ter o grande prazer de conversar com a doutora Tatiana Mendes, pediatra. Eu vou ler aqui o mini currículo da doutora Tatiana Mendes. É médica, pós-graduada em pediatria pelo IBCMEC e pediatra titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP. Tem formação em amamentação e manejo com Bianca Balaciano. Tem curso de suplementação pediátrica pelo NC Instituto. É pós-graduada em pediatria integrativa pelo NC Instituto e proprietária e administradora da Clínica Florescer Pediatria e Terapias. Obrigada. Muito prazer. Obrigada, minha amiga, pelo convite. Estou muito feliz em estar no podcast Além do Sorriso. Ai, que bom. Um grande prazer para nós. Então, doutora Tatiana, a gente quer te perguntar, a princípio, sobre uma dúvida que todas as mães têm na época da troca, né? Que vai nascer o dentinho, que fica aquela gengiva coçando, o neném é nervoso. Então, apesar de a crença ser comum, a erupção dos dentes está relacionada à febre em bebês, às vezes uma diarreia, o bebê ficar nervoso. O que a mãe faz nesse período? Isso é uma queixa muito frequente no consultório, né? Uma pergunta muito frequente. Inicia geralmente ali com 4 meses, quando a mãe fala: doutora, já tô achando que tem dentinho porque o bebê tá babando demais. Gente, fase oral é diferente de nascimento dos dentes, né? Então, quando você vai olhar, realmente tem que ter edema, né, na mucosa da gengiva e não só aquela cialorreia, que é quando o bebê começa a babar. A febre é comum? Não, gente. A febre não é para ter febre, isso é mito. A criança, ela pode ter realmente umas fezes amolecidas, ficar um pouquinho mais chatinha, mas não é para ter febre. Só que como coincide, né, os dentes, né, o nascimento dos dentes vai coincidir com a época que a criança está muito propensa a quadro viral, existe essa associação, mas geralmente na idade vai ser por exposição a vírus e não pelo nascimento dos dentes. Então, você disse que a gengiva fica edemaciada. Para os leigos, edemaciada é mais inchadinha, avermelhada. Seria isso, né? Então, você vai conseguir já começar a ver, né, quase a formação do dentinho ali, e não a gengiva está perfeita, não tem sinal inflamatório algum, vermelhinho e nem com inchaço. Então, vai ser só fase oral que a criança começa a babar ali por volta de 4 meses de idade. E quais dicas você tem para ajudar nesses sintomas de erupção dentária nos bebês? Podemos fazer, né? Se o dente começar ali de 4 a 6 meses, só dá pra gente fazer o peitolé, que é o picolé de leite materno. Então, a gente vai fazer a extração do leite materno, vai colocar naquelas forminhas de picolé, vai tirar e vai dar pro bebê chupar. Isso vai fazer um alívio, porque é uma compressa, né? Anti-inflamatório o gelo. E para aquelas crianças acima de 6 meses que já vão estar na introdução alimentar, você também pode fazer picolés de fruta. Pode comprar mordedores, pode comprar aqueles mordedores com gel dentro que vai ficar geladinho. E a gente tem também o uso dos homeopáticos, né? Que usa para fazer o alívio, que não são medicações, né? É uma homeopatia, então é muito tranquilo, dá para o bebê de 0 a grandinho ali de 9 meses já dá para a gente utilizar. Na minha época tinha uma espécie de um anestésico que a gente comprava em farmácia e passava. Ainda se usa isso? Não pode utilizar, foi proscrito, né? Eu vou até falar o nome porque ainda tem farmácias, que é o nenendente, ele não deve ser utilizado, porque a lidocaína, né, o excesso dela, ela pode fazer até crise convulsiva no bebê.
E aí, informação importante. E ele não pode utilizar. Proscrito, que a gente usa hoje é o Camellia, por exemplo. Certo, ótimo. Isso é uma dica importante, mamãe. E o que fazer para melhorar a imunidade das crianças no volta às aulas, que a gente está bem nesse período? Isso é uma coisa também que o tempo todo no consultório, né, doutor, o que eu faço para melhorar a imunidade da criança? Gente, não tem como resolver imunidade se você não tiver um solo fértil. Então, de nada adianta a gente encher essa criança de vitaminas sem antes a gente fazer um alicerce. Então, a suplementação adequada é muito importante. Então, essa criança já tem que estar com essa base, né? Igual o solo. Então, para você plantar ali uma árvore, você precisa ter um solo fértil. Então, é isso que a gente tem que fazer. Ver como é que está o intestino dessa criança, ver como é que está a suplementação de vitamina D, de vitamina A, de ômega 3. E aí tem algumas vitaminas aí que a gente pode fazer para essa criança para melhorar a imunidade. Vitamina C, zinco, a beta-glucana, os homeopáticos, então, como o oscilocóssino, que está sendo muito utilizado. Então, são recursos que a gente pode fazer, mas vendo que a saúde dessa criança também precisa estar em dias. Não adianta só colocar esse tanto de suplemento e não olhar essa base. Eu estou achando interessante porque na época das minhas filhas era só a vitamina C, a D. Agora, como pra gente a suplementação aumentou, para eles também, né? É a base. Que fantástico. E a seletividade alimentar, uma coisa que está muito, a gente vê muito hoje, as crianças não querendo mais se alimentar, né? Não, isso eu não quero. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar as crianças a manejar, as mães, para manejarem essa dificuldade? Pronto, a gente começa também lá atrás, né? Lá na introdução alimentar, é muito importante que essa criança toque no alimento. Esse prato seja sempre bem colorido e que essa criança não seja apenas um receptor, porque esse erro já pode vir lá de trás. Então, a criança fica sentadinha na cadeirinha e só recebendo a comida na boca. É o que a gente mais vê com o babá. Não pode. E o tempo todo você limpando a boca daquela criança. E aí, a seletividade, ela pode ser também sensorial. Então, a gente tem que deixar a criança tocar no alimento e se sujar. Isso faz parte do aprendizado para ela não ser seletiva lá quando ela começa com 2 aninhos de idade. Já pode começar a querer cuspir e tirar alguns alimentos. Então, o que a gente orienta, né, as mães dos pequenininhos, começar uma introdução alimentar bem feita, deixar a criança tocar nesse alimento. E nas crianças maiores é que a gente não exclua do prato o que aquela criança fala que não come. Por exemplo, a criança comeu a vida toda tomate e agora ela diz que não quer mais. A tendência da família é não colocar mais o tomate no prato. Ela não gosta, então não coloca mais o tomate. Não, ela precisa manter os alimentos nesse prato para que a criança fique olhando e aquilo não se torne estranho, porque senão vem a neofobia, que é medo de provar a comida. Então a maioria das crianças de 7, 8 anos, você fala, vamos provar tal coisa. Ela não consegue nem colocar na boca. Não gosto. É o que elas falam. E nem tenta. Não tenta. E nem tenta porque o adulto também ajudou a essa retirada o tempo inteiro. Então, coloquem no prato. Quantas vezes, gente? 50, 30. Mas no protocolo fala de 15 a 20 vezes a gente tem que ficar ofertando aquele mesmo alimento, tá? E como que a mãe vai tentar fazer isso? Vamos fazer de uma forma lúdica. Aquela criança de 7, 8 anos, 10 anos que não quer comer o alimento. Vamos introduzir ela na cozinha, junto com a gente, supervisionado, porque isso vira uma terapia alimentar, aconchego e a ligação com a mãe. Né? Se sente amada, a mamãe está se preocupando comigo. Não devemos fazer de jeito nenhum castigo, dizer que só vai se levantar da cadeira depois que terminar de comer, porque isso você não vai trazer uma relação boa com o alimento. Lá na frente, essa criança pode ter uma bulimia.
Então a gente precisa que a alimentação seja leve, seja feliz, seja tranquila. Sente na mesa para almoçar com seu filho, veja o que ele está comendo. Claro que hoje tem-se uma vida corrida, mas no final de semana, à noite, tem que arranjar um horário, porque se a gente escolheu ser pai e mãe, a gente precisa se organizar para isso também. Eu vejo que eles imitam muito os pais. Então, se o pai comer com gosto, né? Pegar uma maçã, morder, falar que deliciosa e comer, falando que maravilha de comida. Eu acho que isso também incentiva pegar um brócolis. E os hábitos familiares ruins, ele vai trazer isso para o filho. Exatamente. Então, se é aquele pai que só come embutidos enlatados e não é mais daquele natural, de comer a verdura in natura, a fruta in natura, ou fazer alguma coisa mais caseira, então essa criança não vai aprender. A gente tem que ser exemplo, né? Para arrastar. Tem que ser exemplo. E nos dê dicas de como escolher produtos mais saudáveis nas compras do supermercado. Como podemos começar? No supermercado, sempre fazer o quê? Em vez do suco de caixinha, o suco da polpa ou o suco da fruta. Melhor da fruta ainda. E também, gente, vamos incluir a criança nesse processo, levando ela ao supermercado. Isso. E aí a gente vai falando, vamos pegar tal coisa. Então pega a fruta, pega a verdura, deixa ali. Evitar o máximo que a gente puder de rotina para lanche de coisas com pacote. Os pacotes nunca são bons, porque eles sempre vão ter conservantes. Mas se você, esporadicamente quiser um pacote, quanto menor os ingredientes, olhem o rótulo. Se o ingrediente for desse tamanho, já não é legal. Sai fora. Vão diminuindo, quanto menor o ingrediente, menos nocivo vai ser esse industrializado. Sempre tá lá escrito: gordura saturada, não compra. Vai estar escrito alto teor de açúcar, não compra. Então as embalagens, elas já estão vindo com isso. Então peguem os transgênicos, peguem os sem glúten, peguem os sem açúcar, e aí vamos lendo que tem opções sim seguras para a gente fazer de forma esporádica e orientar os nossos filhos a não ficar com tantos pacotes. Fazer o bolinho em casa em vez de levar o biscoito para a escola, fazer as panquequinhas, fazer o pão caseiro. Frutas, saladinha de fruta, colocar o mel, que também é antioxidante, não uma quantidade muito grande, mas de acordo com a idade. Então são dicas que a gente faz para melhorar essa alimentação, e não é difícil, que quando você vê que quando você vai pegar as alternativas, dá para fazer. Colocar a consciência na alimentação e trazer o melhor. E eu percebo que também é um ensino, mãe e filho, é o tempo todo ensinando, o tempo todo contando e falando, né? Isso. Porque o ser pai, ser mãe é ensinar constantemente. Constantemente. O tempo inteiro a gente tem que estar mostrando para eles o que é o bom, o que é o necessário, e mostrando com saúde, não impondo. Imposição para criança não vai dar certo. Verdade. Doutora Tatiana, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Espero poder contar com a sua presença aqui conosco mais vezes. Muito obrigada. Amei o nosso bate-papo. Se você gostou do nosso podcast, nos siga no Instagram e veja também no YouTube. Estamos lá na Doutora Aparecida Carvalho. Muito obrigada.